Olá, que a paz de Jesus estejam com todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Jesus no Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde nós estamos estudando agora o capítulo 13, intitulado O Revolucionário Sincero. Antes da gente começar o nosso estudo, como de costume, que possamos elevar o nosso pensamento aos pés de Jesus, pedindo auxílio dos bons espíritos para que possam nos ajudar a entender os nossos estudos e compreender, mostrando no íntimo de cada um o que é necessário mudar e a compreensão necessária para que nós possamos aplicá-la sempre no nosso dia a dia e vencer sempre a nós mesmos. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo do capítulo 13, O Revolucionário Sincero, antes da gente fazer a leitura do nosso texto, a gente precisa entender o que seria revolucionário, né? E por que sincero. Então, quando a gente fala, por exemplo, de revolução, então a revolução seria uma mudança radical dentro de uma sociedade, por exemplo, né? Que pode ocorrer num contexto político, econômico, cultural, social, né? Então, teoricamente, é onde seria estabelecida uma nova ordem, que é intitulada por força. Então, muitas vezes ela acontece de forma radical porque é através da força, muitas das vezes, né? Então, no sentido figurado, uma revolução pode ser um sinal de uma transformação profunda. Só que aqui no título ele diz a revolução, no caso é uma transformação forçada muitas das vezes, mas ele diz também sincero. Então, assim, muitas das vezes a gente vê que alguma coisa está errada, pode ser no contexto político, no contexto da família, no contexto de uma pessoa, a gente consegue visualizar aquilo, né? Só que a gente muitas das vezes não consegue fazer uma revolução nela radical. E por mais que a gente tenta forçar uma revolução, por exemplo, uma transformação de uma pessoa, a gente acaba gerando conflitos maiores, né? Então a gente tem que respeitar, querendo ou não, você vendo certo ou errado, muitas das vezes enquadra o respeito ali. Mas vai chegar o tempo sim que a pessoa, se realmente ela estiver errada, ela vai entender que ela estava errada. E aí vem a questão do refazimento da caminhada, né? Então, por isso que Deus, por exemplo, respeita isso. Então, a gente reencarna hoje, comete muitos erros, né? E amanhã eu começo a perceber que eu estava caminhando errado e começo a refazer a minha caminhada. Então, assim, tudo na vida tem o intuito de ensinar, né? Tudo tem um objetivo de ensinar. Então, a gente cai hoje, aprende com o erro. Se você não aprendeu, você vai cair de novo, porque você ainda não conseguiu compreender o que a vida quis te ensinar com aquilo dali. Então, toda nossa vida tem um objetivo, né? O Espiritismo, por exemplo, sempre diz que Deus, na sua sabedoria imensa, não criaria nada ao acaso, e principalmente sem tivesse um fim útil. Então, tudo tem um fim útil. Só que existe também a questão de eu provocar uma situação negativa entre eu realmente evitar uma situação negativa. Então, assim, quando eu evito, eu aprendi. Quando eu ignoro, então significa que eu provavelmente vou cair para me aprender aquela situação. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós falamos, por exemplo, de pagar as dívidas do passado, né? Então, do meu passado. Por exemplo, hoje eu estou sofrendo e isso provavelmente é uma questão do meu passado. Sim, na grande maioria são coisas do meu passado, mas na grande maioria são situações que eu não estou tomando decisões 100% assertivas. Então, normalmente eu só paro de errar quando eu aprendo. Então, se hoje, por exemplo, eu não sou um anjo ainda, então eu estou sujeito ao erro. Então, eu preciso me vigiar. E por isso que Jesus disse no Jardim das Oliveiras: orai e se vigiai constantemente, né? Porque os nossos cobradores estão ao nosso lado ali, frequentemente nos cobrando. E eles sabem, nos conhecem, sabem que nós podemos cair a qualquer momento. Então, se vigiar é estar em vigília, né? Estar constantemente prestando atenção, evitando ao máximo de prejudicar alguém, prejudicar a si mesmo de alguma forma, e sempre saber, né, aonde está pisando, até se tornar um hábito positivo, né? Então, no começo, auxiliar, ajudar é complexo, porque você está saindo da sua zona de conforto para auxiliar alguém que você nem conhece. Depois de um tempo, você começa a perceber que a sua felicidade ela só é montada em cima da felicidade do outro, né? Então, todas as vezes que você prejudica o outro, automaticamente, de forma inconsciente, você está criando obstáculo para você mesmo. Então, aqui nessa lição, o Revolucionário Sincero, Jesus vai contar uma história que ele vai tentar exemplificar isso. Que por mais que às vezes você está vendo que está errado, você não tem o direito de interferir.
Você precisa respeitar que a pessoa caia, que a pessoa muitas das vezes entenda por si só, para que ela não caia novamente. Então nós temos duas formas de aprender. Um é caindo e a outra é aprendendo com quem já caiu. Então Jesus aqui, por exemplo, ele já conhecia Judas, já conhecia os seus discípulos, provavelmente de outras encarnações, histórico, espiritual, mas muitas das vezes não é necessário você saber um histórico espiritual para você conhecer uma pessoa, como nós mesmos, por exemplo. Se a gente se analisar, se a gente olhar para nós, se a gente ver os nossos hábitos, o que a gente gosta ou não de fazer, as nossas paixões, as nossas tendências, a gente consegue ter uma noção do que a gente foi, do que a gente fez e o que fez a gente cair. Então, por exemplo, se a minha ambição é muito grande, provavelmente eu caí por conta disso no passado, me dei mal com alguma questão desse tipo. Então, se a gente se autoanalisar no presente, a gente consegue ter uma percepção do passado. E se a gente não se corrigir no presente com relação a essas percepções, a gente sabe que a gente pode cair no futuro. Então Jesus, por exemplo, olhava para os discípulos, ele conhecia os discípulos, Então ele conseguia ver as atitudes deles e saberia quais eram as interpretações, ou seja, qual era o propósito. Então no texto diz assim: no curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias no governo do povo e exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo. Olha que interessante. Então Jesus, ele não fala nada para Judas, mas ele vai contar uma história que vai fazer com que Judas entenda a situação. Porque se Jesus tenta ensinar ou explicar qualquer coisa para ele, ele não iria entender, porque ele já tinha uma mente definida para tal coisa. Então muitas das vezes é assim, por isso que Jesus contava por parábolas, porque ele convidava a pessoa a pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo e não estava dizendo indiretamente para a pessoa, Então, se Jesus, por exemplo, vai lá e fala para ele, provavelmente geraria um conflito de discussões ali. Mas Jesus prefere o melhor caminho, que é o caminho de uma história, de um exemplo de vida que seja. Então Jesus diz assim: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções, clamava-se desabridamente. Então aqui a população em si acusava o rei por o rei ser, igual ele diz aqui, ele usurpava, perseguia, flagelava e etc. Então muitas das vezes nós temos essa visão, porque a minha vida não tá boa, então a culpa não é minha, a culpa é do terceiro que está me influenciando. Então assim, muitas das vezes a gente estamos realmente envolto de um contexto que vai me afetar de forma direta ou indiretamente. Mas a influência, ela só vem até um certo ponto. Se eu não permitir, ela não passa daquele ponto. O Kardec, inclusive, no Livro dos Espíritos, fala isso, sobre a influência do meio. Então, nós estamos envoltos da influência do meio. Então, ou nós, teoricamente, influenciamos, ou nós é influenciados. Então, Jesus, por exemplo, tinha uma questão chamada moral. E ele exemplifica isso junto com os Espíritos, chamada moral. Então, a partir do momento que você tem moral, ou seja, você tem prática e não somente teoria, muito raro você será influenciado, porque a sua prática condiz com a verdade. Então, nós precisamos, por exemplo, confiar em Deus de verdade, porque Deus sempre sabe o que está acontecendo e nenhum sofrimento passa despercebido aos seus olhos. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê de acontecer, mas o objetivo do porquê acontece é para que nós aprendamos com a situação, e que nós possamos redirecionar sempre a nossa caminhada na direção correta, porque senão você não passaria. Então, como a gente falou um pouco no começo, Deus não cria circunstâncias sem objetivo, Deus não cria situações sem objetivo, principalmente para que você não seja e não evolua, porque senão ele estaria simplesmente te sabatinando de uma forma desnecessária, e Deus não é assim, Deus é perfeito, é amor, Deus é compreensão, e Deus quer sempre que nós evoluímos. E nós somos impulsionados à evolução. Cedo ou tarde nós evoluiremos,
por mais que nós não queremos, nós somos forçados a evoluir. E tudo nessa vida é complexo, seja do átomo ao macro, tudo é complexo. Então, tudo nessa vida realmente tem um porquê, do porquê acontecer. Então, aqui continuando o texto, ele diz assim: foi assim que o condutor de boa fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural, e por isso articulou-a em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos a encorajá-los. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segurança e confiança em Deus, subiu ao topo de um monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhes foi enviado para confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando a aprovação celeste ao plano da revolta renovadora. Então aqui o condutor de boa fé pegou todas as reclamações de várias pessoas que reclamavam do rei, falavam que o rei era isso, era aquilo, e como ele era uma pessoa de boa fé e tinha muito fervor a Deus, ele fez a prece e pediu que os bons espíritos vierem ao encontro e que dessem uma solução para aqueles problemas que estavam acontecendo, que todo o povo estava sendo infringido ali. Então ele continuou, À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando aprovações celestes ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado, com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E findo esse tempo, se a tua consciência preservar-se no mesmo propósito, então lhes destruirás o trono com o nosso apoio. Então o anjo fez uma contraproposta para ele. Falou: olha, já que todo mundo está levantando que ele está errado, eu te convido, você, a ir ficar com o rei 100 dias, na maior humildade, prestando atenção e convivendo com ele. E se mesmo assim você não mudar a sua opinião depois desse período, então você tem aprovação para destruir todo o reinado ali. Então o que ele fez? O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Então aqui, antes da gente continuar o texto, é uma pequena reflexão. Nós, como dizemos, nós olhamos o contexto no geral e nós tomamos as nossas interpretações sobre o que está acontecendo lá fora, como se a gente soubesse de tudo o que acontece, só que a gente não conhece o íntimo de cada um, a gente não conhece o que se passa na situação de cada um, o conflito interno de cada um, mas nós tomamos as decisões por nós mesmos, porque nós acreditamos que a influência dele sobrecai sobre mim e o que cai sobre mim está me prejudicando. Só que se nós fizéssemos a nossa parte, se nós agirmos da forma correta, nós não teríamos influência e principalmente não teríamos. Então a gente precisa entender que quando nós somos prejudicados, o culpado pela nossa própria queda é nós mesmos. Então nós muitas das vezes tomamos decisões equivocadas, nós muitas das vezes decidimos situações na emoção, muitas das vezes não pensamos. Então nós somos responsáveis pela nossa própria caminhada, e logicamente tem a pressão que vem de fora, mas a pressão de fora só me derruba se eu permitir, porque nós temos no final das contas o livre-arbítrio. Então se nós não corrigirmos nós de dentro para fora, nós sempre vamos culpar o outro. É muito raro nós culparmos a nós mesmos, falar: nossa, realmente a culpa foi minha. Mas para que a gente possa entender que a culpa normalmente ela é minha, eu não posso tomar como resultado a primeira ação. Porque, por exemplo, nossa, hoje eu tava bem, conversei com fulano me prejudicou, me jogou influência. Tá, aí a gente já toma como decisão que a influência foi porque eu conversei com o Beltrano e o Beltrano tava ruim. Mas será que eu já não estava proposto a ficar ruim antes do meu amanhecer? Quando eu acordei, será que eu já não estava negativamente, vamos supor assim, pensando coisas erradas? O meu pensamento já não estava equilibrado? Então, a resposta muitas das vezes talvez está um pouco mais atrás do que eu estou vendo. Mas eu prefiro ver o agora porque é o agora que me impactou de primeira.
E aí, dando continuidade ao texto, ele diz assim, né? O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao governo de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado de ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias exclusivamente repetidos, nas quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca de súditos, bajuladores e ingratos. Nunca dormia nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias lavras, sendo verdade ao seu espírito qualquer expressão mais de morada de vida que não fosse o artifício de sufocar-lhes o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo duramente condenado a servir sem repouso em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a felicidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para entender ao compromisso assumido, e notando que o anjo lhes aparecia no curso das orações, implorou-lhes misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, em que, em vez da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo, no lugar que lhes era próprio depois dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo não escravizando e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão que lhes fora investido. Então ali, ele, por exemplo, na situação que ele estava, se alguém, por exemplo, deixasse de fazer uma situação, sobrecaía sobre ele. Então, o que a gente entende é que nós precisamos fazer a nossa parte. Então, se uma coisa não está saindo certo num aglomerado, num contexto geral, significa que alguém não está fazendo certo. Então, se alguém não está fazendo certo, é como se fosse uma estrutura que está balançando. Então, aí tem que vir o dirigente e sobrecai sobre ele, porque ele está num cargo maior. Então, aqui ele conseguiu entender que quem não tinha sossego no final das contas era o monarca. Então, o monarca não tinha sossego, o monarca não tinha tempo para ele, ele vivia mais como um escravo do que propriamente falando como um rei. Então, aquele que é muito dado, dele acaba sendo muito cobrado também. Então, às vezes, ele não tem o sossego que muitas das vezes nós imaginamos que tínhamos. E é por isso que Jesus exemplifica que quanto menos você tem, mas você conseguir dar valor ao pouco que você tem, talvez você tenha mais do que aquele que tem muito e acha que tem muito. Então, numa organização familiar, qualquer situação cultural, igual a gente falou no começo, cada um tem que fazer sua parte, mas tem que fazer sua parte caminhando sempre todo mundo na mesma direção, porque é como se um, por exemplo, não caminhasse certo, puxasse para um lado, o outro puxasse para o outro, e quando você pensar que não, a base está toda desestruturada. Então, é realmente cada um fazer sempre a sua parte, e no final das contas, todos saem ganhando. E continuando o texto, ele diz assim: e assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação inveremente, mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo. Então aqui, mesmo Cristo exemplificando essa história para que ele pudesse entender, ele parece que não conseguia compreender. Então, se ele não compreendeu, como a gente falou no começo, através da teoria, do ensinamento prático, então significava que ele deveria passar, ou ele passaria pela circunstância. Mas essa mensagem que Jesus disse provavelmente ficou gravada no inconsciente dele, e quando ele passasse pela circunstância, serviria de
complemento para o entendimento. Então aí ele continua e diz assim: a revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o centro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhes cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Então Deus, na sua sabedoria, permite que nós temos o tempo para a gente evoluir, temos as várias encarnações necessárias para dar complemento aonde a gente parou na última encarnação. E Deus, na sua sabedoria, criou leis, por exemplo, que não permitem a revolução dentro das leis de Deus. Então, as leis de Deus, por exemplo, não adianta eu falar, eu não concordo com isso. Você pode não concordar, mas as leis vão continuar funcionando do mesmo jeito. Da mesma forma, por exemplo, se eu falar, olha, o nosso planeta tá girando, eu quero que ele pare. Ele não vai parar. Então, ou seja, Deus, na sua sabedoria, criou essas leis onde nós não alteramos a nossa vontade, mas estamos debaixo dessas leis que servem para o nosso progresso e entendimento. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo que nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias atitudes e as nossas plantações, que provavelmente estão um pouco mais à frente das nossas ações. Então, com isso, vamos saindo do instinto e entrando no racional, e o racional vai fazendo com que nós vamos lutando contra as nossas más tendências, que são os instintos muitas das vezes. Então a gente vai lutando contra isso, a gente vai aprendendo. Então a sabedoria, ela é o complemento de estudos, ali de entendimentos de estudos e vivência. Então a partir disso você agora sabiamente toma as melhores decisões. Depois que aprende, ou seja, que você compreendeu, estudou, você agora é uma pessoa sábia. Você sabe realmente utilizar o ensinamento que você tem na melhor circunstância. Isso chama-se sabedoria. Então você realmente está acima de uma pessoa inteligente, porque você agora é uma pessoa que aprende a utilizar da sua inteligência de forma sábia para ajudar os outros. Então esse foi o nosso estudo da noite de hoje. Espero que todos estejam bem, fiquem na santa paz de Deus e até a próxima. Muita paz.